Se não fosse essa atividade, eu acho que a gente acabaria a matéria hoje, né? Mas a gente tem aula que vem ainda, e e a aula 18, agora não lembro o dia, a gente vai ficar, a gente vai ter alguma coisa para finalizar, mas também não sei se a gente vai ter assunto para 3 lives. Mas enfim, a aula que vem sim nós teremos as nossas 3 lives. Tá. Tá. Então assim, dando continuidade ao que nós começamos a trabalhar na semana passada, nós falávamos de métodos numéricos para equações diferenciais, e nós falamos de Euler e falamos de Runge-Kutta. E a gente vai dar uma atenção maior para Runge-Kutta, porque Runge-Kutta é o que vocês vão ter que fazer no trabalhinho, né? O trabalhinho, eu ainda não pensei na forma de entrega dele, tá? Se vocês me mandam o arquivo de Excel, o problema do arquivo de Excel, eu vou ter que baixar o arquivo para abrir o arquivo, né? Mas vocês me mandam um PDF. Não sei ainda. Mas vão trabalhando ali. Você já tem condições de fazer 2 questões. Enfim. Tá, então nós vimos o método Runge-Kutta, que ele é dado por essa formulação aqui, e nós começamos então a aplicar, né, ele na resolução de problemas. Vamos ver o seguinte, vamos ver esse probleminha aqui, né? Um probleminha bem bonito aqui. Ele pede para aproximar a solução dessa equação diferencial, né? Ou seja, eu tenho uma equação diferencial. Aqui é a minha condição. Toda equação diferencial, em cálculo numérico, precisa ter uma condição de contorno, condição inicial. A gente não trabalha com soluções gerais. Soluções gerais só lá na disciplina de equações diferenciais. Aqui só com soluções particulares. Então, nós precisamos de uma condição. Sempre vai ser dada a condição. A gente vai fazer pelo método Runge-Kutta. E nós vamos simular, né, essa solução no intervalo de 0 a π terços, considerando um n igual a 20. A gente aqui não tem mistério. O que nós vamos fazer? Né? Nós vamos pegar a equação diferencial, né? E vamos achar, ou seja, nós precisamos, para aplicar o método do Runge-Kutta, a gente precisa, aqui eu não deixei a forma dela, né? Não deixei o formato. A gente precisa saber quem é isto aqui. Quem é o meu f? Né? Para aplicar o Runge-Kutta, eu preciso saber quem é o f. Então, para achar o f, nós temos que isolar a derivada. Ou seja, a minha derivada ela tem que ficar isolada, né? Ou seja, eu tenho que escrever a equação de maneira que eu tenha f' igual a f de xy. Né? Para isolar a derivada, nós vamos, então, usar as operações que a gente conhece, né? Ou seja, somando, passo subtraindo, né? Então, a minha f, portanto, é cosseno ao quadrado menos y tangente de x. Aquele mesmo jogo que a gente fez na semana passada, né? O espaço azul e o espaço vermelho. O espaço azul é ocupado pelo x, o espaço vermelho é ocupado pelo y. Dessa maneira, quando eu for montar o K1, eu vou ter o espaço azul e o espaço vermelho, né? O espaço azul está sempre relacionado com o x, o espaço vermelho sempre relacionado com o y. Aí, se eu for fazer o K2, a gente sabe que vai ser x mais h sobre 2. Vai ser y mais K1h sobre 2. Então, o que aconteceu? Né? Então, eu vou ter, se no lugar do x vai isto aqui, então no lugar do x veio isto aqui. Se no lugar do y vem isto aqui, no lugar do y vem isto aqui. Né? Esse seja o processo mais trabalhoso, vamos dizer assim. Então, se a gente faz para K2, o K3 e o K4, eles saem automaticamente, né? O K4 ele é mais simples do que os demais, porque não precisa dividir por 2. Tá? Bom, antes de nós falarmos disso aqui, vamos implementar a nossa equação diferencial, né? Vamos fazer essa implementação. Vamos fazer o seguinte, eu vou lá copiar ela.
Então, tá, vamos copiar ela. Vamos lá para o Excel, e lá no Excel nós vamos implementar ela. Então, tá, vamos pegar aqui, inserir, caixa de texto, aqui no cantinho. Vamos deixar a nossa equação aqui para a gente consultar ela. Nós queremos resolver essa equação aqui, né? Então, o problema pede para simular ela de 0 até π-terços. Então, vamos ver o seguinte. Quem é meu x inicial? Lá no problema diz que é 0. Quem é meu x final? Lá no problema diz que é π-terços, né? Ele diz que é para fazer com n igual a 20. Então, se ele diz que é para fazer com n igual a 20, quem vai ser meu h? Bom, meu h é x final menos x inicial, dividido isso por 20. Aí, meu h. Então, vamos lá. Vai começar em k, o meu x0, né? E o meu y0. Então, o que eu sei? Que no k igual a 0, ou seja, na linha 0, o meu x é 0 e o meu y é menos 1, né? Isso eu tiro das informações que eu tenho aqui. Então, o que está aqui dentro é meu x e o que está aqui é meu y, né? Na posição 0. Vamos organizar primeiro essa primeira parte da tabela. O k é o contador, né? Ou seja, eu estou contando o número de linhas e eu vou arrastar até a linha 20. O x que vai ser sempre o anterior, mais o h, né? Fixo. Bom, para nós trabalharmos com y, nós vamos ter que fazer o quê? Então, vamos precisar do K1, vamos precisar do K2, vamos precisar do K3, vamos precisar do K4. Então, aí, quem é o nosso... Quem é a nossa função, né? Realmente, olhando lá porque a gente viu lá na apresentação, a gente vai ver que a nossa função, né, nada mais é do que o cosseno ao quadrado, né, de x menos y vezes a tangente de x, né? O nosso f, né? Quando a gente isola a derivada, eu passei o y tangente para o outro lado. Então tá, vamos digitar isso aqui. Vai ficar como? Cosseno. Primeiro, é cosseno ao quadrado, né? Então, abre parênteses. Cosseno de x, fecha parênteses ao quadrado. Aqui é cosseno ao quadrado. Né? Então, eu digitei essa primeira parte aqui. Menos em o y vezes a função tangente, né? Tangente de quem? De x. Simples assim. Ok. Agora, aqui é a parte mais complicada, né? Como é que fica? Vai ficar igual. Abre parênteses porque é cosseno ao quadrado, né? Cosseno de quem? De x mais o nosso h, dividido isso por 2. Fechou? Fechou. Ao quadrado, né? Menos quem? O y, abre parênteses, né? Então vai ficar o y mais o nosso h vezes o primeiro k, dividido isso por 2, fecha parênteses, vezes a tangente de quem? A tangente de x. Então é x mais o h fixado, dividido isso por 2. Certo? Então, está aí a nossa função do K2.
ali o valor, né? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar, pode copiar isso aqui, né? Pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, damos um Enter, vamos vir aqui nessa célula. Quando eu chego aqui, eu venho e digito. Olha só, ele manteve a fórmula. O que muda do K2 para o K3? Né? É que aonde tinha K1, a gente tem que colocar agora o K2. Então, o que vai acontecer aqui? O K2 é M3. Então, onde é que está o M3? O M3... Ou melhor, o K2 é M3. Ele tem que vir no lugar do L3, né? Ó. Aqui, ó, eu substituo. Né? No caso, aqui eu tenho... Aqui é meu Y, né? Ou seja, aqui vai ser o Y mais o H, K2 sobre 2, né? Se a gente olhar lá na fórmula do K3, a gente vai pegar esse valor aqui. Então, por isso eu chamei aqui. Quando eu estava falando do K2, quando eu estava trabalhando com o K2, eu estava me referindo ao K1. Então, vamos adiante. Eu dei um Enter, né? Para fazer a conta. Como é que eu vou calcular o K4? Né? Venho aqui e colo. Então, aqui é mais fácil. Eu tiro a divisão por 2. E aqui, então, em vez de ser L, vai ter que ser quem? Vai ser N, né? Ou seja, eu vou estar pegando a célula N. E aqui também eu tiro a divisão por 2. Simples assim. Tá. E agora, aqui. Aqui, então, vem o nosso bom e velho Runge-Kutta. O que é o Runge-Kutta? É o Y anterior, se vocês forem olhar lá na fórmula, né? Vamos escrever a fórmula aqui embaixo. O que é o Runge-Kutta? O Y mais 1 é quem? O Y anterior, ou seja, o Y atual é o Y anterior, mais o H, que divide 6, vezes o K1, mais 2 vezes o K2, mais 2 vezes o K3, mais o K4, né? Então tá, então nós temos que aplicar essa fórmula aqui. Então é o anterior mais o H fixo dividido por 6 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4. Fechou aqui? Fechou. E agora, então, a gente arrasta. E aí, pronto, gente. Não tem mais mistério. Olha, eu acho que seria bem mais difícil integrar essa função aqui com fazer essas contas aqui no Excel. Principalmente porque a gente está usando Excel, né? Fazer isso aqui na mão não é agradável. Tá. Ô, professor. Vale? O senhor está me ouvindo? Eu não sei se é só para mim, mas não está aparecendo nada na minha tela aqui. Minha tela está escura. Não está aparecendo nada para vocês? Aqui tá tranquilo. Para mim tá tranquilo. Está aparecendo também. Vocês estão vendo uma tela do Excel? Sim. Tá. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá tranquilo. Depois pode acompanhar que está gravando, então, direitinho. Ah, beleza. Professor, Vale? tem uma questão da atividade 15 ali, a última. Aqui, por exemplo, nessa questão que tu dá no exemplo, o Y está em função de X, né? Uhum. Acho que na última questão, o X estava em função de Y. Aí eu não sei se eu dei uma viajada nela, porque... Ah, tudo é igual aqui. Eu fiz tudo é igual. Deixa eu só ver uma coisa. A diferença é só que tem o X no lugar, como se fosse o Y, e o T como se fosse o X. Isso, só é a mesma coisa. Exatamente como foi te dito aí. No gráfico, se quiser, tu troca o X pelo Y, daí não se atrapalha. É só por isso. Exatamente. O gráfico final é T e aqui é X. E aí aonde era aqui é T, aqui é X. E assim vai. Não tem mistério nenhum, é só nomes. Mas o T funciona como X. Que daí não tem... O T funciona como X e o Y funciona como o X funciona como Y. Ah, agora sim. Tá?
Essa modelagem, essa montagem aqui, né? Depois eu disponibilizo ela para vocês, mas ela é simples, gente. É só aplicar aquela formulação que a gente fez. Agora eu vou fazer o gráfico. Na hora de fazer o gráfico, eu selecionei o x e o y, né? Que são as minhas incógnitas, o que eu estou trabalhando, o x e o y. E vou inserir o meu gráfico. Vou inserir o gráfico contínuo, porque o x e o y são variáveis contínuas, né? Então é sempre bom a gente fazer essa relação com a variável contínua. Bom, ele apresenta essa relação aqui, né? E o que é para ser entregue, quando a gente está resolvendo uma equação diferencial, é um gráfico. Apenas um gráfico. Tudo isso aqui, vou para lá. Tá? No trabalhinho de vocês, eu ainda estou em dúvida se eu vou querer receber o Excel ou não. Tá? Eu ainda estou em dúvida. Mas vão trabalhando. Eu estou pensando na correção. Quando eu corrijo no Moodle, é mais rápido, né? Porque eu já vejo ali, não preciso baixar o arquivo, abrir o arquivo e também não dá para... O feedback também não é tão tranquilo. No Moodle, o feedback é bem mais tranquilo. Né? Então, eu não sei ainda. Bom, então tá aqui. Mas a gente vai lá vamos lá no PowerPoint, chegamos lá no PowerPoint e paramos nesse slide. Ele diz o seguinte, que a minha solução analítica é esta. Então, se alguém foi lá, integrou, né? Alguém foi lá, integrou, encontrou esta solução analítica. Vamos botar aqui. Então, encontrou essa solução analítica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos programar ela. E como ele pediu uma comparação, né? Como foi pedido uma comparação, nós vamos então fazer essa comparação, né? Se não é apresentada a solução analítica, ninguém vai fazer a solução analítica. Porque, como eu já disse, essa disciplina, o foco dela não é o analítico. Simplesmente por comparação. Então, como é que fica a solução analítica? É o seno de x vezes o cosseno de x menos o cosseno de x. Ok? Ali. Tem que dar um menos 1, né? O começo tem que ser igual, né? Porque a condição inicial... Então tá. Deixa eu só diminuir isso aqui um pouquinho. Bom. Então, vamos lá. Vamos arrastar aqui. Na hora que eu arrasto, vou arrastar até aqui embaixo. Ele tem que dar resultados parecidos, né? Ou seja, essa coluna aqui, vou dar uma cor para ela. Eu vou pegar esta coluna aqui, dar outra corzinha para ela. Elas têm que dar resultados parecidos, né? E a gente olha assim visualmente, parece que elas estão parecidas. Mas como é que eu vou verificar isso de uma forma mais consistente? Eu vou fazer o gráfico delas, né? Eu vou selecionar. Venho aqui. Agora eu dou um Ctrl, seleciono a outra coluna. Então selecionei a outra coluna, mesmo tamanho de vetores. Inserir. E aí a gente obtém esse gráfico. A gente vai olhar assim, nossa, mas cadê o gráfico azul? Ele não entrou, o gráfico azul? Não, o gráfico azul entrou. O problema é que a solução numérica ela é tão boa que ela ficou, que ela é exatamente a solução analítica. Ou seja, ela está bem em cima. Ou melhor, a diferença delas é muito pequena. E falar em exatidão é uma coisa muito complexa em cálculo numérico. Então, o que acontece? Né? Então, alguém vai olhar assim, então a solução numérica é praticamente igual à solução analítica. Mas a gente sabe que todo método numérico ele tem um erro embutido.
Então, como eu tenho a solução analítica, eu posso calcular o erro. E como é que eu calculo o erro? Bom, como é que a gente calcula erro? Vamos olhar lá no slide. Né? A fórmula mais famosa da disciplina. Erro relativo. O numérico menos o analítico dividido pelo analítico. Por que dividido pelo analítico? Porque lá na primeira aula eu disse que a gente vai calcular o relativo, a gente divide pelo valor verdadeiro. E o analítico é sempre verdadeiro. O numérico é um valor simulado. Então, a fórmula aqui é aquilo que a gente carrega desde a primeira aula, né? Vamos voltar lá. Então tá, como é que fica? Módulo, ABS, do numérico menos o analítico, vezes 100 dividido pelo ABS do analítico. Certo? Então, vai me dar qual erro? 0. Tem que dar erro 0, porque são iguais. Agora eu vou arrastar, arrastei, cheguei aqui. Olha aqui, ó, olha só. A ordem do erro, ela é muito baixa, né? De 10 na menos 5, 10 na menos 6, em alguns lugares 10 na menos 7. Então mostra que essa medida do erro, sim, ela é o indicador de dizer assim, olha, realmente as duas coisas estão bem próximas, né? Como a gente pode ver no gráfico, né? O gráfico é um indicador, mas aquilo que bate o martelo para dizer, nossa, tá, é isso aí, é o erro. E aí eu vou introduzir aqui a ideia do erro médio. Né? O que é o erro médio? Para calcular a média. Então, como é que a gente calcula uma média no Excel? Vou botar aqui erro médio. Né? Como é que a gente calcula um erro médio no Excel? Vou pegar o seguinte, vou fazer a média. Toma cuidado na hora que eu vou pedir média. Se eu faço ME, vem aparecer MD. E aí a pessoa, vamos dizer assim, na correria, pega MD e pensa, é média, e não lê o que está escrito aqui. O que está escrito aqui retorna a mediana, não é a média. Mediana é outra coisa. Lá na estatística eles vão explicar isso para vocês melhor. Não, é média. E como é que a gente vai chamar média? Média é com acento. Tem que digitar ME acento, né? Como se fosse escrever média. M acento E. Média, tá? Média, abre parênteses. Aí o que eu faço? Eu seleciono o meu vetor. Bom, meu vetor ele vem daqui. Selecionei o vetor, fechei e dei o Enter. E o meu erro médio foi de, olha só, muito pequeno, de 3,67 vezes 10 na menos 5. Né? Vamos escrever isso. Ou seja, ele é em torno de 3 vezes 6 vezes 10 na menos 5%. Ou seja, você tem 0,00003%. Ou seja, esse aqui é meu erro médio. Né? A gente pega o valor médio por ser um valor que representa toda aquela grandeza. Tá? Mas a gente pode olhar o erro ponto a ponto e a gente vai ver que ponto a ponto ele é um erro muito pequeno. Tá? Eu pedi uma atividade com erro lá na lista que eu deixei para vocês. Tá? Então, aqui não tem mistério, gente. Aqui não tem mistério. Vamos ver outro exemplo. Então, feito este aqui da semana passada, do forno. Então, esse aqui é um problema bem clássico lá de equações diferenciais, né? Da lei de resfriamento de Newton. Você está trabalhando com um objeto, vamos dizer, um bolo, ele está dentro do forno. Você tirou ele do forno, a tendência é que o objeto atinja a temperatura ambiente, né? Então, ele estava no forno, ele vai atingir a temperatura ambiente. O grande problema lá em equações diferenciais sempre é calcular esse K. Esse K aqui já foi dado para nós, não é o nosso problema. Ele vai pedir para nós quanto tempo ele vai demorar para chegar na temperatura de 75 Fahrenheit, ou seja, ele tá saindo de 300, ele saiu de 300 e ele quer chegar numa temperatura, a temperatura ambiente é 70, onde o gráfico vai ser mais ou menos assim.
E o problema está perguntando para nós quanto tempo ele vai demorar para que ele chegue no 75. Bom, vamos ver como é que a gente vai funcionar aqui. Nós vamos usar Runge-Kutta, a nossa equação diferencial é essa. Quando a gente tirou o bolo do forno, ele estava a 300 Fahrenheit. Essa equação diferencial. Aí o que acontece, né? Eu só tenho função de uma letra. Função do T pequeno, do T grande, não do T pequeno. Não vou usar Tzinho porque o aumentativo vai ficar complicado. Então, ele é função só do T pequeno e do T grande. Mas aí a gente vai ver o seguinte, mas não tem T pequeno na expressão. Vai contar? Vai. Né? A gente vai ver como vai funcionar. O que acontece? Se a gente for calcular o K2, a gente sabe que funciona assim. Mas na hora de contar, a gente sabe que o T grande é a nossa variável que está é a variável vertical, né? Ou seja, né? A gente sabe que este aqui é sempre a minha abscissa, e a gente sabe que este aqui é a nossa variável vertical. Ou seja, essa aqui é a variável independente do problema e essa é a variável dependente do problema. Então, quem vai no eixo horizontal, no eixo vertical é a variável dependente, né? Ou seja, a temperatura, porque a temperatura depende do tempo. Tá? Então, isso é a interpretação do problema. Bom, então, vamos ver como é que vai funcionar. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá. Então, aí tem o K2, o K3, e aqui eu tenho o K4. Vamos ver como é que vai ficar lá no Excel. Vou só pegar a minha equação diferencial. Vou chamar o Excel para vocês. Se eu for fazer isso aqui, adicionar. Tem só 10 minutinhos. Inserir. Não, é comentário de texto. Aqui. Ctrl V. Tá. Então tá. Então, assim, o que ele deu? Ele deu o seguinte, ele deu o meu tempo inicial. O tempo inicial é 0. O que ele deu? Ele deu o tempo final? Não, eu não sei qual é o tempo final. Ele me deu o quê? Que o H que ele está esperando é de 0,1. Né? Então, vamos pensar o seguinte. Tempo e temperatura. 0. Na linha 0, na minha temperatura, no meu tempo 0, a minha temperatura é 300. Ok. Vamos lá, quem é meu K1? K1 é igual a menos 0,19, 0,18, vezes quem? Vezes o T, menos 70. Simples assim. Quem é meu K2? K2 é menos 0,19018 vezes agora, vezes quem? Vamos lá. Vamos botar um outro parênteses. É o T mais o H vezes o K1 dividido por 2. Isso aqui é minha temperatura, né? Menos 70. Tal como a gente tinha projetado para o K2, né? Aqui eu tenho o T, aqui eu tenho o K2, o K1, eu tenho o H, ou melhor, eu tenho o H, o K1 dividido por 2. Muito bom. Então, temos aqui. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, e vou botar aqui no meu K3.
igual. Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu vou mudar aqui? Eu vou mudar e, em vez de ter L, eu vou ter que ter o M, porque o M pega o K2. Agora eu vou pegar o K4. Igual. Veio aqui. Eu vou ter o seguinte. Eu vou tirar a divisão por 2 e vou pegar o N. Tá aqui. Tá. Vamos lá, vamos contar as linhas. 1 mais o próximo. O T. Bem importante. Opa. O anterior mais o H. Vamos fixar ele. Vamos calcular agora o T. Então, aqui a gente aplica a Runge-Kutta. Este mais o H fixo dividido por 6 vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais K4. Botei todo mundo, botei. Ok, agora vamos fazer a atualização. Repara que no instante seguinte ele já diminuiu a temperatura, né? E vamos arrastando. Arrastar até quanto? Bom, vamos arrastar. Ó, eu estou agora, vamos supor, no instante 1.8. No instante 1.8 ele já está em 233. Então, vamos abaixar bastante. Baixei bastante. Ó, eu já estou no instante 7.8. Ó, ele ainda não chegou na temperatura que nós queremos. Continue arrastando. Temperatura 75. Ó, no instante 19, vamos dizer que isso seja em segundos. Né? Se isso é segundos, nós estamos em 19 segundos, a minha temperatura já é de 76. Ou poderia ser em 19 segundos, a minha temperatura já é de 76. Então, nós estamos chegando perto. Ó, ainda não chegou no 75. Será que vai chegar no 75 redondo? Não, né, gente? Não vai chegar no 75 redondo. Porque nós queremos 75. Então, o que nós vemos aqui? O que nós vemos aqui? Em 20,1 segundos, a última marca de 75. Em 20,2 segundos, ele já ultrapassa o 75. Então, né, ou seja, em 20,2 ele já é 74. Então, a pergunta do nosso problema, né, ela é respondida aqui, ó. Considerando, e a gente tem que considerar a nossa iteração como sendo com um H de 0,1. Porque se eu vier aqui botar 0,5, ó, eu sei que é em torno de 20. Vamos ver o seguinte, ó. Ó, já ficou em 20 redondinho. Mas quem é mais preciso? Mais preciso é quando o H é 0,1, né? Bom, mais preciso é quando o H é 0,1. Se o H é 0,1, a minha temperatura de corte ela muda, né? Vamos voltar lá. Minha temperatura de corte, meu tempo de corte é de 20,1. Mas se fosse H0,5, a minha temperatura de corte seria, meu tempo de corte seria em 20. Tá? Esse valor ele sempre vai orbitar perto do valor verdadeiro e ele vai depender, sim, da distância que você tem entre as medidas de tempo, certo? Bom, eu vou finalizar a nossa atividade por aqui. Eu vou fazer esse gráfico aqui para vocês enxergarem, né? Ele tem esse comportamento exponencial. E o que acontece? Vamos ver. Inserir. Aqui, ó, semelhante àquele outro problema, né? Então, o meu T é abscissas, o meu T grande são as minhas ordenadas, né? Então, a variável dependente sempre vai para as ordenadas. Tá? Bom, nós estamos aqui com um pouquinho de tempo. Deixa eu ver aqui.
Estava preparando uma prova aqui para cálculo 2. Assim, eu deixei para vocês uma atividade lá, eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Dessa atividade, vocês podem fazer quase tudo, mas não tudo, porque eu não falei de um detalhe aqui. Aí eu te deixo para a semana que vem. Tá? Eu depois disponibilizo para vocês também essa planilha. Tá? Atividade. Depois eu disponibilizo para vocês essa planilha e para vocês terem. Então, a primeira atividade vocês já podem fazer, a segunda atividade vocês já podem fazer e a 3A vocês podem fazer. A 3B ainda não, tá? Se quiser se arriscar, fica à vontade, mas aí a 3B eu faço na semana que vem. Aí fica para a semana que vem. Mas a 3